Tá bom. Opa, ok, ok. Ó, boa noite, gente. Meu nome é Ricardo. A gente já está há bastante tempo com o João. E o João foi uma pessoa que fez bastante diferença de, em meus hábitos, depois que eu assisti essa aula pela primeira vez. Fiz o curso com ele. Então, é isso. Hoje nós vamos falar sobre o sofrimento dos animais. Os animais sofrem, com certeza, né? E João, vamos passar para a próxima. Deixa eu Já só botar passou. aqui também. Está passando, né? E assim, por que os animais sofrem? Ah, acredita-se, mas não se deve crer que todo sofrimento que existe em nosso mundo seja apenas por faltas. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Ou seja, muitas vezes a gente passa por determinadas situações porque a gente escolheu, e assim acontece também como com os animais. O sofrimento que acontece com eles não é um sofrimento causado pela lei de ação e consequência. Eles ainda não possuem a capacidade de discernir com toda a razão, embora alguns animais às vezes se comportem de uma forma bem mais madura que muitos seres humanos. Então vamos para a próxima, João. Então, a dor nos animais, ela facilita para que eles assimilem determinadas capacidades, tá? Então aqui está dizendo o seguinte: é um agente de excitação psíquica auxiliando o despertar das faculdades do princípio inteligente. Ou seja, desde que começou lá naquele ser mais ínfimo possível, veio sofrendo estímulos que às vezes não eram muito agradáveis e às vezes eram agradáveis. Os desagradáveis faziam com que aqueles seres se afastassem, os agradáveis se aproximassem. Então, esses estímulos todos fazem parte de um processo de despertamento do princípio inteligente. Tá? Vem desde as antigas eras. Então, pela dor, o princípio inteligente que vai desenvolvendo instinto, vai estruturando as condições psíquicas necessárias para adentrar logo adiante no reino humano, onde ele vai ganhar novas capacidades. Podemos prosseguir, João. Eu voltei. Voltei sem querer. Uhum. Vamos lá. Então, a gente vê é, aqui nessa figura, existe um primata e ele está lidando com um pedacinho de galho cheio de espinhos. Nessa manipulação desse objeto, ele vai sentir formas, e se ele apertar um pouco mais, vai espetar o dedo dele. Ele vai ter ali um estímulo, é um estímulo desagradável, que causa dor. E ele vai começar ali a aprender a lidar com essas pontas, com esses pauzinhos. E talvez ele nem mais use esse, ele vai escolher futuramente, após ter passado por essa experiência, uma varetinha que seja lisa. Então, essa é a função, é, de uma forma bem exemplificada, daquilo que causa dor, daquilo que causa sofrimento, e estimula que a natureza faz para que a gente progrida. Falo quando para a gente progredir, porque nós já passamos por isso e continuamos passando. Esses dias eu machuquei a minha mão
E foi porque justamente eu peguei um galho para poder mexer, não reparei e ele estava com espinhos. Eu estava tendo a mesma experiência que esse primata teve aí. No quadro da direita, nós temos um gorila que acaricia e pega com muita ternura e carinho, dá para a gente perceber pela expressão corporal dele, que ele está pegando esse gatinho. E o gatinho está de boa ali, está tranquilo. Quantas vezes nós já não deparamos com cães dormindo com gatos, macaquinhos agradando os gatos? Recentemente eu vi um post de um cachorro, um gato e um macaco, ambos se dando muito bem. Vamos para a próxima, por favor, João? Deixa eu pegar aqui. Então, nesse quadro, nós vamos ver causas do sofrimento. E na coluna da esquerda, nós teremos aí os homens do ser humano. E na coluna da direita, os animais, que também nós podemos, em alguns aspectos, nos colocar aí. E vice-versa. Dado que a fronteira entre o homem e os animais é muito tênue, né? Tudo na natureza é feito de forma suave. E quando o princípio inteligente que anima a matéria e vai dando, vai evoluindo, vai juntando, vai desenvolvendo os instintos e vai passando para o ser humano, ele é uma transição muito suave. Por isso que essa forma que está essa disposição da coluna é a forma de dar uma ideia mais de agrupamento. Tá? Então, o sofrimento para o ser humano, existe a expiação? Existe. Porque às vezes a gente faz aquela questão da lei de ação e consequência. Né? Como se diz Paulo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E nessa questão de nós estarmos experimentando as leis de Deus, nós vamos ter muitas vezes um mau uso, devido ao nosso instinto aliado ao nosso raciocínio, a gente abusar daquilo que Deus nos coloca. Então a gente vem em encarnações seguintes ou em momentos seguintes recebendo aquilo que a gente tem lei de retorno, ou seja, é uma expiação, porque a lei divina ela funciona para todos e é sempre da mesma maneira. Agora, no caso dos animais, eles não possuem a necessidade, não, ou melhor ainda, não estão aí nesse momento aptos a entrarem nessa questão de escolhas. Eles agem mais por instinto. Embora, volto a falar, a gente às vezes percebe, o João aí vai me corrigindo, viu, João? Se falar muita besteira, você me dá um chão de orelha. Às vezes a gente vê alguns animais com uma personalidade muito interessante. Alguns são mais, vamos dizer assim, territorialistas, outros são mais calmos. Então, alguns avançam, permitem que o outro se alimente, quer pegar só aquilo lá, e tem outros que são bem generosos. Como eu disse, há uma certa flexibilidade nisso. Mas, no caso geral, a gente diz que a causa dos sofrimentos dos animais não é por expiação, é por o que nós falamos. Tá? Lei de causa e efeito, sim, estamos sujeitos, os animais não. Provas, sim, animais também sim. Então, nós temos provas, nós temos estímulos, aquilo que a gente comentou nos quadros anteriores. Gente, se tiver alguma dúvida, vocês podem levantar aí o microfone e mandar brecar, tá? A gente tem... O importante é que fique claro que a gente está passando para o nosso primeiro momento aqui. Depois nós vamos também discutir mais. João, por favor, você passa o outro. Bom, seres humanos no quadro da esquerda e os animais no quadro da direita. Eu estou lendo aqui do lado, numa telinha um pouco melhor,
que eu não enxergo direito no meu celular, que é onde eu tenho a câmera. Então, seres humanos, eles têm a consciência de Deus, ou seja, nós temos a consciência de Deus, nós temos a consciência de nós próprios enquanto espíritos, consciência das leis morais. Isso a gente sabe quando a gente está pisando na bola, sendo esperto, passando o outro para trás, nós sentimos que estamos sendo espertos, né? A gente sabe dessas. A gente vai tentar prejudicar o outro para ganhar uma vantagem, a gente sabe, mas o outro que se dane, né? Tem muita gente que ainda age assim. Eu sei que a maioria de nós aqui, com certeza, não vai estar agindo dessa forma, mas às vezes a gente age ainda. E consciência da verdadeira vida. Nós temos uma percepção do que nós estamos fazendo aqui, como é que é o nosso entorno, e nem sempre os animais possuem isso. Essa consciência da vida nós temos. Os animais, com relação à sua individualidade, eles não possuem tanto, embora alguns primatas conseguem perceber a própria imagem. Nas pesquisas mais recentes, eles conseguem identificar a eles. Tem testes que mostram isso. Os animais estão sujeitos à lei da conservação, nós também. Né? Aprendizado do amor ao próximo. Aí é uma questão seguinte: nós estamos também nesse aprendizado de amor ao próximo. Eles também. Os animais cuidam da prole, tem muitos animais que adotam outros filhotes de forma instintiva, mas isso acontece, tá? E o desenvolvimento da inteligência. Desenvolvimento da inteligência continuamente. Somos estimulados desde que nós éramos de antigas eras, éramos ainda seres bem, passando pelas experiências de seres bem primitivos, sempre nos desafiando. Pode passar a próxima, João? Vou pegar aqui para eu poder. Livro dos Espíritos, que nos esclarece mais alguma coisa. A pergunta que o Kardec faz é a seguinte: parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Então, ele está perguntando que esse princípio inteligente, que juntamente com o princípio vital que anima, que está na matéria, ele vai dando vida à matéria, vai progredindo, e ele pergunta se esse princípio inteligente é a mesma coisa que a nossa alma. E ele fala o seguinte, Kardec: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Então, gente, tudo é contínuo. É uma coisa muito contínua. Interessante que nessa época que o Kardec perguntava essas questões aos espíritos, estava aparecendo a teoria da evolução, que o Darwin estava ali justamente com Alfredo Russel Wallace, pesquisando, fazendo toda aquela conexão das espécies. E nessa época, quando lançaram o livro dos Espíritos, estava acontecendo também a teoria da evolução. E o Kardec já estava falando isso. Olha, existe uma continuidade. Kardec não, os espíritos, através dos médiuns que o Kardec pesquisava, fez essa pergunta e eles responderam: olha, é uma continuidade. E hoje a gente vê que a gente tem todo um acompanhamento, né? A gente pega os seres vivos, a gente vê que isso funciona que tem uma árvore, parte de um tronco comum e vai abrindo. Podemos ir para a próxima?
No livro O Homem Integral, no capítulo 8, é O Homem Perante a Consciência, do espírito de Joana de Ângeles. Tá? E vamos ver assim, é a psicografia do Dival. Deste modo, o nascimento da consciência se opera mediante a conjunção dos contrários, dando surgimento à sua substância psíquica e tornando todo esse trabalho um processo de individualização. É exatamente isso que a gente estava falando. Podemos ir para o próximo? Livro dos Espíritos, novamente, questão 598. A alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesmo? Sua individualidade, sim, mas não a consciência de si mesmo. A vida inteligente permanece em estado latente. Então, isso daí está mostrando que os animais ainda não possuem a autopercepção deles próprios, mas estão sendo elaborados e vai chegar um momento que vai começar a aparecer esse tipo de coisa. Ah, gente, no Informação dos Espíritos, eles falam que vieram espíritos de capela para cá, ou de outros mundos. Eram espíritos que estavam precisando vir para um mundo como o nosso. E foi nesse momento que esses espíritos se aproveitaram dos corpos de macacos para poder reencarnar. Então foi o momento que começou, talvez, esses macacos a ter autopercepção, porque eram espíritos que já estavam mais amadurecidos, com algumas adaptações que os benfeitores fizeram, entraram nos corpos desses macacos e aí começaram a desenvolver a autopercepção, a sagacidade, mudando os hábitos de bosquímanos para hábitos mais de grupos, e foram por aí afora, formando as sociedades, tudo isso. Então, a transição lenta. Então, esses espíritos de macacoides que não tinham ainda a capacidade de autoconsciência de si próprios, eles simplesmente continuaram reencarnando lá como macacoides, mas entrou no corpo desses macacoides espíritos que aí começaram a criar uma nova linhagem de humanoides macacoides. Eu sou engenheiro, eu não sei exatamente como são os nomes técnicos. E aí esses macacoides começaram a ter condições biológicas melhores pela influência do espírito. Podemos ir em frente. Aí nós vamos voltar à necessidade de sofrimento. E, nesse caso, a gente está falando do sofrimento dos animais, especificamente, por alguns exemplos que foram baseados em histórias, em observações, e que tudo leva a crer que os animais se suicidaram. Pode ter outras explicações. Por que eles se suicidaram? Porque eles tinham um amor muito grande pelo dono. Isso é a explicação que foi dada, que os donos, o dono, o tutor, né, melhor falando, faleceu e o animal ficou inconformado. Talvez, coitado do bicho, ficou tão inconformado que ninguém deve ter dado atenção para ele, ou só observavam. Né? Hoje em dia, quando se morre um tutor, o bichinho, através das redes de amizade, do pessoal que gosta de bicho, logo arruma um outro tutor. Eu tive uma cachorrinha que foi assim. Então vamos lá. O Morning Post contou há alguns dias a história estranha de um cão que teria se suicidado. O animal pertencia ao Sr. Holmes de Finsbury, perto de Rochester. Parece que, a certas circunstâncias, eu tinha feito supor estar atingido de hidrofobia. E o que aconteceu com esse bichinho, né? Ele foi visto disparado em direção a um rio e ele pulou na água e
encerrou a sua vidinha por ali. Há muitas explicações paralelas para esse caso, mas, dadas as circunstâncias de falecimento do dono e dadas as circunstâncias do comportamento do animal, triste, abatido, as pessoas concluíram que, naquela circunstância, o bicho realmente tinha buscado abreviar a vidinha dele. Passando por um grande sofrimento, tomou essa decisão. Pode passar a próxima, que acho a continuação da história. Esse ato de suicídio extraordinário teve, disse-se, por testemunha um grande número de pessoas. O gênero de morte prova claramente que o animal não estava hidrófobo. Esse fato parece muito extraordinário. Sem dúvida, ele encontra incrédulos. No entanto, diz o Droit, ele não é sem precedente. A história nos conservou a lembrança de cães fiéis que se voltaram à morte voluntária por não sobreviverem aos seus senhores. Próximo, por favor, João. Essa eu já li, pode passar a próxima. Pode ir a próxima, É João. porque tá travando aqui meu computador também. Pera, deixa eu Tá, ver. tá. Espera um Bom, pouquinho, acho que é essa aí, deixa eu ver. essa daqui, João, essa Essa, mesmo, essa essa mesmo. mesmo, isso. Montaigne cita dois exemplos tomados da antiguidade. Esse Hircanus, o cão do rei Licimachus, seu senhor morto, permanece obstinado sobre o leito, sem querer beber e nem comer. E no dia em que se lhe queima o corpo, ele toma seu curso e se lança no fogo. Como assim também fez o cão de um chamado Pyrrhus, porque não se mexeu de cima do leito do seu senhor desde que foi morto. E quando levaram, deixou-se levantar, e ele finalmente se lançou na fogueira onde queimava o corpo de seu senhor. Tá? Gente, a gente já ouviu várias histórias de cachorrinhos que iam no túmulo do, do tutor. Tem um outro caso, que acho que é no Japão, que apareceu lá um cachorrinho que fizeram até uma estátua para ele, que ele ia sempre esperar o dono, parece que numa estação, não lembro exatamente como era a história, e realmente a gente fica bem impressionado com isso. João, vamos para a próxima? Aqui tem mais uma história semelhante. Talvez o cachorro tenha ficado muito triste. Então, é isso que está dizendo essa projeção. Registramos mesmo há alguns anos o fim trágico de um cão que, tendo incorrido na infelicidade do seu senhor e não podendo com isso se consolar, precipitou-se do alto de uma passarela num canal. O relato muito circunstanciado que então fizemos do caso jamais foi contraditado nem deu lugar a qualquer reclamação das partes interessadas. A próxima, por favor. Ou seja, pessoal, não falta exemplos, né? Como foi dito acima, o cão se deixa morrer de inanição pelo pensar haver perdido o dono, comete um verdadeiro suicídio. O escorpião também, quando ele é colocado, cercado por fogo, embora tenha a narrativa que ele resseca a pele e tal, sempre tem uma narrativa que procura extirpar do sentimento do bicho, ou então o instinto dele, né? O escorpião, por instinto, ele se mata. Então, é uma analogia a mais a constatar entre o espírito do homem e dos animais. Tá? Então, tem uma grande semelhança em alguns pontos. O que nós apresentamos aí, aproveitando essa aula preparada pelo João, é, traz esse enfoque com essa questão do sentimento do bicho. E eu acho que isso daí realmente é um fato. Pode ser a próxima?
Bom, aqui nós temos uma pergunta do Livro dos Espíritos e uma resposta. Vamos lá. O princípio inteligente sofre com a transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Olha, gente, isso é um ponto importantíssimo, tá? É uma pergunta que esclarece tudo que a gente está falando. Por que que nós sofremos? Porque nós estamos ainda em processo de fabricação. Eu, como engenheiro, eu coloco dessa forma. Ou seja, nós estamos ainda em fabricação. Deus está nos fabricando. Deus é uma inteligência muito amorosa que está por aí e a gente está sofrendo esse processo. E para nós parece que às vezes demora muito tempo, porque nós temos ainda um complicador, é a nossa sensação de tempo. Então a gente acha uma vida em que a gente não está sendo muito beneficiado pelas condições de conforto, é um sofrimento que a gente está passando, mas é um apelo também para que a gente desenvolva outras qualidades. Isso falando para o ser humano em questões de lidar com as leis morais e falando com os bichos para que se aprimore os instintos neles, também um pouquinho dessa parte do comportamento social, que é regido também pelas leis morais. João, por favor, vamos para a próxima. Os animais, questão do Livro dos Espíritos. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? E a resposta está aí, né? É pela força das coisas, tá? E é por isso que para eles não existe expiação. Então, os bichos são realmente estimulados a buscar comportamentos, a desenvolver novas habilidades através das circunstâncias. Eles possuem instinto e nesse instinto vai sendo reforçado, treinado, reforçado novamente, e ele vai como se fosse reprogramando a si mesmo, fixando comportamentos e progredindo. Quando ele perde o corpinho, ele daí a pouco ele ganha outro corpo e traz aquele amadurecimento do princípio inteligente, atuando num nível melhor. Passa uma vidinha sendo estimulado, sofrendo, chega na vida, terminou, o princípio inteligente está mais elaborado ainda. É como se fosse um processo de polimento de uma peça, tá? É isso aí. No ano de 1857, Lei da Destruição, Livro dos Espíritos, questão 734. Olha, 1857, gente. No estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Olha o que o Kardec pergunta para os espíritos. Naquela época, nem mulher tinha sentimento. Mulher não podia votar, podia nada, era só homem. Então, olha o que ele pergunta. E a resposta dos espíritos foi isso. Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi direito. Por que ele perguntou isso? Pelo consumo dos animais, uso dos animais para ajudar os humanos. Tração animal, fornecer lã, fornecer o alimento, a carne naquele tempo era necessário. Hoje em dia não é mais necessário. Então ele perguntou isso. E a resposta, ó, o abuso jamais foi direito. Vamos para frente. Lei da Destruição, novamente, Livro dos Espíritos, na parte do livro terceiro, Leis Morais. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir, sem necessidade.
Gente, naquele tempo tinha caça de animais, usando a caça-raposa, e tem também aquelas rinhas de briga de animais, uma série de barbaridades se fazia. Né? E ele responde: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Ele se refere a isso à destruição da vida. Tá? Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem que tem livre-arbítrio destrói sem necessidade. Gente, olha que pancada em nós. Né? Nós regredimos nesse ponto? Não. Nós simplesmente ganhamos consciência, inteligência, e o instinto está lá. Então, ele usa da consciência e inteligência, mais o instinto, e aí vira abuso. Tá? Os animais ainda não têm isso daí. Mas como nós temos consciência e capacidade de raciocínio, a gente precisa, filosofando, pensando, e nos corrigindo, porque as consequências para nós funcionam. A gente abusa das leis morais, a gente tem consequências dolorosas para nós. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem que tem livre-arbítrio destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que foi concedida, pois, nesses casos, ele cede aos maus instintos. Ou seja, quando nós estamos aí vendo touradas, todos esses abusos que fazem maltratos com os animais, nós estamos criando para nós karmas muito ruins, que nós já temos consciência. Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação aos bichinhos, inclusive não só evitar de maltratá-los, mas conseguir fazer com que nós possamos beneficiá-los. Uma coisa simples que eu vi esse dia, uma senhora colocando na pracinha aqui perto de casa uma vasilhinha com água. E ela explicou: não se preocupe não, moço, que eu troco essa água de manhã e de tarde. É para os passarinhos poderem beber água, porque tem feito muito calor, não está chovendo, e eles ficam sem saber onde beber. Olha a consciência que está chegando a essa pessoa. Hein? Eu falei: bacana isso. Hein? Vamos para a próxima? A resposta do Espírito da Verdade permanece tão atual quanto em 1857, e trazendo a nossa realidade intelectual, mediante todo o progresso da ciência, da indústria, da medicina, da física, nos perguntamos. Gente, agora vem a parte importante para nós, tá? Que é a parte objetiva. Então vamos lá. Necessitamos da pele dos animais para nos vestir? A gente precisa ainda. O couro e os casacos de pele, os calçados usando couro. Outra pergunta. Se vocês quiserem anotando aí, depois o João vai disponibilizar a aula, né, João? Pô, Tá. Necessitamos realmente realizar testes em animais para progredirmos? Testes absurdos, a gente vai ver alguns exemplos. Necessitamos nos utilizar dos animais para ensino como cobaias vivas? Gente, vou abrir um parênteses aqui e falar um pouco de o que aconteceu comigo. Eu tinha uma professora de biologia, era bem perturbadinha. Isso eu estava num colégio de estado em 1964, 65. E era primeiro colegial, 65, 66. Era primeiro colegial. E ela levava cobaias e pregava em tábuas para a gente fazer vivisecação do bicho. Eu não participava das aulas e isso me causou um problema danado. Eu acabei perdendo o ano e aí a gente teve que tomar soluções alternativas para não ter mais aula com essa professora. Para vocês terem a ideia. pessoal, Bom, vamos lá. vamos, um momentinho, Ricardo. Vamos desligar o microfone, por gentileza, deixar só o Ricardo, que está atrapalhando.
Pode continuar, Ricardo. Desculpa. Pode. Necessitamos da carne para suprir as necessidades nutricionais do nosso corpo físico. Gente, aqui é um ponto, né, que a gente, quando ouve isso daí, a gente vê muito no meio espírita aquela citação, né? Ah, o Chico, uma vez ficando vegetariano, ele se enfraqueceu e aí o Emmanuel virou para ele e disse que comer carne era o menor dos defeitos dele, que ele começasse por outros defeitos. A gente ouve isso bastante no meio espírita. Ah, eu vou começar pelos meus outros defeitos, porque comer carne é o menor dos meus outros defeitos, dos meus defeitos. Gente, depois que a gente vê alguns filmes daquelas matadouros, como os animais são assassinados nos matadouros, eu acho que a pessoa precisa começar a mudar de cabeça, porque é um absurdo. A gente fala em holocausto, em campos de concentração. Olha, os animais passam por muitos maus bocados, tá? Se vocês pegarem na internet, entrando no YouTube, em Slaughterhouse, ou seja, matadouros, casas a tradução é matadouros, mas vocês pegam em inglês, tem filmes muito detalhados. Aí vem mais uma narrativa, né? Ah, porque esses filmes são feitos para manipular a opinião pública, para dar ênfase, para dominar. E vem uma narrativa danada. Enquanto isso, os bichos estão sofrendo lá. Mas vamos lá. Necessitamos. Pode passar a próxima, João, por favor? Necessitamos os rodeios, da caça, das touradas, das vaquejadas? Necessitamos vender animais para nosso sustento? Pois é, gente. Nós já tivemos, numa época da humanidade, necessidade disso, né? Mas hoje em dia não é mais necessário. Tem tanta coisa para a gente fazer, né? Não precisamos estar criando bicho para poder é, vender. Necessitamos sacrificar animais sadios para evitarmos a superpopulação animal e as zoonoses? Isso também é um absurdo, né? Como hoje o pessoal tem dengue, então qual seria a solução? Matar os caras que têm dengue? Não, não sei, né? Acho que não. 8. Necessitamos nos utilizar de produtos de origem animal como ingredientes dos produtos de beleza para estimular nossa vaidade? São perguntas, gente. Vamos para a próxima. E aqui a gente descreve. O João selecionou esses testes, né? E isso é uma ponta de um iceberg. Então vamos lá. A equipe do professor Pappenheimer, da Universidade de Harvard, depois de descobrir que o cérebro desperto produz uma substância que acumula em torno dos centros do sono e que o sono se manifesta depois que essa substância completou seu ciclo, retirou doses do líquido do cérebro do carneiro, injetando em ratos e coelhos que adormeceram. Conclusão científica: aos que sofrem de insônia, recomenda-se uma trepanação do crânio com injeção cerebral de um líquido proveniente de um cérebro de carneiro. Quer dizer, quem deu isso daí, gente, deve ter cérebro de nada, né? Porque é uma pesquisa absolutamente é, absurda, né? Vamos ver a próxima. Gente, são experimentos que se a gente contar para os outros, eles não vão acreditar. Mas olha isso, ursos que foram obrigados a nadar em tanques de petróleo para ver se eles poderiam depois serem recuperados. Por quê? Porque na região lá do Canadá, lá no Alasca, tem petróleo e tem muito urso. Então, provavelmente, foi uma daquelas ideias de sabe, de cabeça mole de fazer esse tipo de coisa. E depois recomendaram, deve-se manter ursos afastados das marés de petróleo. Complicado, né? Bom, vamos lá. Próximo, João, por favor. Aqui são testes que fazem com os animais.
Animais são obrigados a inalar fumaça, a se embriagar, para que depois serem dissecados a fim de estudar os efeitos de substâncias no organismo, mesmo sabendo que tais efeitos já são mais que conhecidos. Gente, isso já foi feito um ou outro teste, tudo bem, foi feito, não precisa ficar repetindo, né? E aqui tem uma coisa que eu estava vendo esses dias, eles usam CO2 para deixar o animal inconsciente e depois realizar, eu não sei, realmente terminar de matar o animal. Eles usam isso muito para frango. O João depois pode me corrigir, eles usam também, parece que para porco, animais de médio pequeno porte. Então, eles colocam aqueles engradados de galinha que vem num caminhão a quilômetros de distância, tudo amontoado, e aí pegam com fome, com sede, vão morrendo galinha com barulho de fumaça de escapamento de caminhão, e aí eles chegam na fábrica, aguardam às vezes horas e horas, eles pegam os bichos e enfiam aqueles engradados nas, nos armários em que é injetado o CO2. Pois bem, aí os animais saem totalmente ali neutralizados. Mas teve lá um indivíduo que resolveu botar uma câmera dentro do armário desse local para verificar o que acontecia com esses frangos. E os bichos, pasmem, gente, tem uma morte por asfixia. É uma coisa horrorosa. Tá? E nós, como espíritas, a gente crentes de que existem energias sutis. Imagine um bicho que não traz de angústia, que fica impregnado na carne, e depois a gente come, e aí a gente que quer estar bem, né? Como é que fica? Bom, vamos lá. Não estou querendo fazer assustar ninguém aqui, não. É, experimentos de comportamento e aprendizado. A finalidade é o estudo do comportamento de animais submetidos a todo tipo de privação materna. Eles tiram as crias das mães para fazer estudos, às vezes coloca o bichinho desde pequenininho, tira da mãe e coloca dentro de um lugar que é só branco, parede branca, tudo, para poder fazer algum estudo com o animal e não chego a conclusão nenhuma, né? Animais submetidos a todo tipo de privação, materna, social, alimentar, de água, de sono, inflição de dor para observações do medo, choques elétricos para aprendizado, e indução a estados psicológicos estressantes. Isso em faculdades de psicologia, eles usam muito ratinhos com estímulos positivos ou negativos para poder fazer o condicionamento. Então, não há mais necessidade disso, bastaria explicar, né? Mas tem muitos lugares que ainda se faz isso. Muitos desses estudos são realizados através da abertura do cérebro em diversas regiões, implantação de eletrodos no mesmo, visando o estímulo de diferentes áreas para estudo fisiológico. Gente, isso daí é um experimento muito doloroso. Então, a gente vê que nós continuamos sendo ainda muito é, cruéis com os bichos. Próximo, por favor, João. Exemplos. Animais têm a parte do cérebro retirada e são colocados em labirintos para que achem a saída. Animais com eletrodos implantados no cérebro são ensinados a conseguir comida apertando um botão. Caso aperte o botão errado, recebem choque elétrico. Os animais operados e com estado meramente vegetativo são deixados durante dias inteiros em equilíbrio sobre plataformas cercadas de água, para evitar que durmam. Filhotes recém-nascidos são separados de suas mães. O próximo, João, por favor. E aí a gente volta novamente ao livro dos Espíritos. E tem lá nas leis morais, lei da destruição. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades da segurança, da caça, por exemplo, quando não se tem objetivo senão o prazer de destruir sem necessidade? Novamente a gente está lembrando disso, né? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é a violação das leis de Deus.
Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem que tem livre-arbítrio destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. Gente, aqui, por que está passando isso de novo? Porque isso é um alerta para nós. Se nós, seres inteligentes, que já temos consciência, que já conhecemos a lei maior, que já temos as informações da espiritualidade, que já podemos observar nos animais o sentimento, todo o comportamento muito parecido com o comportamento instintivo nosso, que sabemos que eles sentem dor, que eles sentem frio, que eles sentem medo. Se nós estamos nesse ponto, negligenciando com esses cuidados e deixando que os nossos bichinhos passem por esses tipos de sofrimento, nós vamos estar acumulando karma negativo para nós. E nós vamos ter lá para frente maus frutos e vamos ter que ver corrigir essas questões. Tá? Então, é importante que a gente tenha, nós evoluímos ou por amor ou pela dor. Nós já estamos, quando se fala amor, a gente está falando na consciência, no raciocínio, no usar a nossa inteligência com percepção do sentimento dos outros. Então, quando a gente pega um bichinho e a gente está olhando para ele, a gente, se não tiver a consciência que nós temos, mas não, é um bicho, põe para lá. O retorno dessa negligência para quem fez isso vai ser menos do que para nós que já temos muita consciência. Né? A, a, a consequência é proporcional ao nosso estado de lucidez espiritual. Por favor, João, vamos para a próxima. Então, aqui tem alguns exemplos também de experimentos que foram feitos com animais, achando que se não desse resultado ou desse resultado para os animais, seria bom para o ser humano. E aí, olha o que acontece. A sacarina causa câncer em ratos, mas é inofensiva para os humanos. Por que isso daí a gente está falando? Porque tem muita coisa que é testada em rato que dá certo para eles, não dá certo para nós. Nesse caso, não deu certo para o rato, mas é inofensiva para nós. O lítio é um grande agente no tratamento de distúrbios afetivos, psicose maníaco-depressiva do ser humano, mas nada disso foi constatado em pesquisas com os animais. Então, é bem dispensável, né, a questão do uso de animais para poder fazer testes. A gente pode usar a nossa criatividade, fazer testes em nós próprios, doses pequenas, o que está acontecendo. Mas nós tivemos a pandemia e nós vimos que algumas vacinas não deram certo para nós. Provavelmente tenham sido testadas em animais e foram liberadas para nós e parece que está dando alguns efeitos colaterais. A próxima, por favor, João. Penicilina fez tanto bem para nós, né? Mata porquinhos da Índia. Se tivesse feito experimento com penicilina só em porquinho da Índia, a gente não teria a penicilina funcionando nos seres humanos, mas nos seres humanos funciona. Aspirina também para gato, não pode. Eu fiquei sabendo disso aí com o João. Uma vez eu falei, João, eu acho que o João nem se lembra. Eu queria dar aspirina para um bicho meu. Ele falou, não, pelo amor de Deus, você vai matar o bicho. Mas é eficiente analgésico para o homem. Próximo, por favor. Arsênico é muito perigoso para o ser humano. E eu não sabia, gente, que o arsênico é inofensivo para ovelha e rato. Olha que interessante. Morfina é sedativo para o ser humano. No gato tem efeito inverso, cabras e cavalos. Beladona, inofensiva para coelhos e cabras, torna-se fatal ao homem. A salsa mata papagaio, as amêndoas são tóxicas para cães, servindo ambas, porém, alimentação humana. A próxima, por favor. Talidomida, ótimo. Talidomida que foi ministrada durante 3 anos em ratos. Quem se lembra dessa época, né? Acho que aí ninguém se lembra porque todo mundo é mais novo que eu. Então, nessa época,
Olha o que aconteceu. Ela fizeram testes e mais testes. Ratos devem ter tido um resultado maravilhoso. Resolveram fazer ser humano. Teve efeito muito grave e deformações congênitas nos membros e mais de 3.000 natimortos, depois que suas mães, durante a gravidez, ingeriram tranquilizantes feitos com esse produto. Olha só, gente. Então, mais uma vez aqui, de novo, fazer testes com animais é uma grande besteira, porque normalmente os animais, quando se faz o teste, eles são levados para os laboratórios. O laboratório reflete uma condição de estresse muito grande, não é condição natural para um animal. Então, o que acontece? Os resultados também ficam descaracterizados dadas essas condições. O certo seria fazer, pelo menos, os testes com os animais no ambiente próprio deles. João, se eu estiver falando besteira aqui, que aliás eu sei que já falei um monte de besteira, mas você me corrige. Vamos lá. Um terço dos doentes renais que necessitam de diálise destruíram sua função hepática tomando analgésicos tidos como seguros quando testados em animais. Viu só, gente? O CFC, clorofluorcarboneto, que foram considerados confiáveis após terem sido testados em animais, causaram perigoso buraco na camada de ozônio, principalmente em cima do nosso querida Amazônia. Se os animais estão isentos da lei de ação e reação em suas motivações profundas, já que não têm culpa a expiar, de que maneira se lhes justificar os sacrifícios e aflições? Assuntos aparentemente selecionados à injustiça, mas a lógica nos deve orientar os passos na solução do problema. Tudo se encadeia na natureza e tende à unidade. Isso é o que o Emmanuel fala para nós, tá? E a gente aí fica como um ponto de reflexão. Aí a bibliografia, fontes consultadas, e chegamos ao final dos slides. Eu queria aqui agradecer ao João pela, por ter me convidado, pelos slides que foi feito por ele, e eu estou sempre aprendendo. Então, agora nós podemos partir para as perguntas. É isso mesmo, cara. Eu que agradeço. Você sabe que você e a Regina estão no meu coração há muitos anos. E vocês já fazem parte da nossa equipe, né? De estudo Obrigado, João. contínuo. Pessoal, vamos abrir para perguntas. Quem gostaria de fazer pergunta para o Ricardo sobre o tema? Posso fazer uma pergunta? Lógico, Gabriel. Referente àqueles animais que ele mostrou mais no início da aula, que se mataram, né? Na espiritualidade, existe algum trabalho específico para esse tipo de animais que tiraram a própria vida? Eu sei que nos humanos é bem mais complexo, né? Como que funciona nos animais? Olha, tenho pouca informação. O João talvez possa ser melhor para dar esse tipo de resposta. Eu acredito que no plano espiritual, isso é pelo que eu li das obras espíritas, eu acredito que lá os animais têm gente que cuida deles. E provavelmente, como lá é um lugar que é mais evoluído que a Terra, esses animais que têm algum trauma devem ser submetidos a algum tipo de terapia ou alguma coisa. Porque tem muito animal que passa por traumas, não só a perda do tutor, né? Mas passa por traumas. A gente está aqui falando, tem milhares, bilhões, acho que bilhões de animais sendo sacrificados para servir de consumo nesse instante. E é uma crueldade durante a vida inteira. Não é só um estresse no momento de uma perda de um tutor, mas os animais perdem. Eu vou falar o que eu considero as pessoas: perdem os papais e as mamães, logo são desmamados, são levados para outro canto, são às vezes colocados em pocilgas
para poder serem tratados como se fossem elementos de uma máquina. E imagino o horror que esses bichos não passam a vida inteira tendo que ser alimentados para produzir carne, e chega um momento em que eles vão para o abate. Gente, no momento que esses animais chegam e percebem que estão indo para um abatedouro, eles choram, eles percebem tudo isso. E isso daí, como são seres que eles já adotam a nós como tutores. Você pegar uma vaca e começar ali a interagir com ela, ela vai ser seu bichinho de estimação, seu pet. Né? Recentemente eu postei aí no grupo uma, uma bezerrinha que seguia a dona, entrava dentro de casa, né? Era tratável como bichinho. Infelizmente, eles tinham que vender esse bichinho, né? Mas eles passam por todo esse trauma. Eu acredito que lá no plano espiritual, dada a condição ainda deles serem seres que ainda estão só na questão de instinto, pegando um pouco da racionalidade, mas em termos de emoção, que os animais não falam, mas eles se comunicam pelo sentimento. Isso deve trazer neles uma carga terrível. Por isso que eu vejo, às vezes, eu tenho 4 gatinhos aqui em casa, 2 gatos e 2 gatinhas. Eu tenho o Sheik, que é um gato que ele não convive com os outros, mas ele é altamente pilhado, ele é nervoso. Qualquer barulho ele se assusta. Então, será que em alguma vida anterior dele ele não passou por um trauma? Porque nós temos o nosso espírito. Nós, humanos, a gente resolveu dar o espírito com E maiúsculo, uma espécie de geocentrismo, né, da época lá da antiguidade. Nós os colocamos como seres que têm espírito com E maiúsculo. E falamos que os bichos têm o princípio inteligente, que é o espírito com E minúsculo, que a gente ainda não recebeu o sopro divino. Como é que história é essa? Isso daí é no dia seguinte o cara recebe o sopro divino e já virou gente? Não, ele começa aos poucos. Ou aqui na própria apresentação nossa, é trazido que nós vamos aos pouquinhos, não damos saltos. Então, esses traumas e esses bichos que estão ainda, vamos falar, inocentes na maldade, eles devem ter alguém lá que cuide. Eu penso assim. João, você pode complementar alguma Sim, eu coisa? vou complementar. Vai ter uma aula que chama Os Animais no Mundo Espiritual. E essa aula é baseada no livro do Marcel Benedetti. Então, todos aqueles Uhum. animais que sofrem maus trato, animais que são em um incêndio, a fatalidade está lá e é queimado, são todos levados para tratamento. E lá existem as câmaras de recuperação, como fossem aquelas câmaras como é ozônio, não, como é que chama? Que é usado hoje aqui também para melhorar a ferida, a cicatrização. Esse é Existe. Hã? Hiperbárica. É isso, hiperbárica, exatamente isso mesmo, Marcelo, hiperbárica, essas câmaras hiperbárica. Como fossem essas câmaras hiperbáricas, existe lá no mundo espiritual, onde toda aquela equipe daqueles médicos que fazem a melhora do perispírito do animal para reencarná-lo, né? Então, tem todo esse procedimento. Lembrando da pergunta que a colega fez sobre o animal, o suicídio do animal. Esse suicídio do animal não é um suicídio pensado como a gente pensa. Não tô feliz com a minha vida, vou até ali e me mato, me jogo. E nós já temos a nossa consciência, nós vamos ter a expiação desse suicídio. No animal, não. O animal, como ele não tem expiação, por algum motivo de sofrimento, por perda, de se sentir abandonado, como aquele cachorrinho que o Ricardo contou a história, que o cachorro foi expulso de casa, porque naquela época foi passada essa história, uma história que o Kardec recebeu, que estava tendo muito doença, raiva em animais na França naquela época. E é interessante que eu fiz uma pesquisa para dar uma palestra onde é que estava o Pasteur, né, naquela época. Eu consegui encontrar, mas hoje não é motivo de falar sobre isso. E esses animais que eram suspeitos, que eles estavam com a palavra hidrofobia, que é um termo errado, eles eram abandonados, eles jogados na rua. Então o próprio tutor fechava a porta, não deixava eles entrarem, e esse animal em particular, ele foi em todas as casas que o tutor ou levava, né, nas passeadas com ele,
e ele foi rejeitado de entrar. E numa dessas casas tem esse rio no fundo. O que é que ele fez? Ele entrou, falou, tchau, não quero mais viver. Mas não no sentido de pensar, mas ele foi, não quero mais. Porque ele se sentiu abandonado. Aí quando viram que realmente ele não estava com raiva, era outro problema que ele estava. E acontecia muito isso naquela época, né? Então, quando a gente fala assim, os animais, suicídio, animais em sofrimento, como o Ricardo falou que o sofrimento faz parte da evolução, o sofrimento natural precisa, Uhum. tipo aquele sofrimento da cadela da luz, é o sofrimento natural que precisa da evolução, do aprendizado, o sofrimento de perda, como você falou, retirada muito jovem, dos filhotes. Agora, uma coisa, acho que vocês sabem que eu sou médico veterinário, Ricardo falou que ele reprovou na disciplina que não ia fazer dissecação no sapo, né? Sapo, eu acho que era sapo, não lembro, Ricardo. Cobaia. Cobaia, na cobaia. E É. eu, olha, em Matadouro, no último ano de faculdade, tínhamos por obrigação conhecer e ver a linha de abate. É terrível. Eu não ficava. Eu só não fui reprovado na disciplina porque na parte teórica foi muito bom. Eu tive que tirar nota para compensar minha nota da aula prática. Eu não ia, eu fiz minha aula prática teórica com o professor. Eu falei para ele, já era espírita naquela época, eu já tinha lido o Missionário da Luz, que falava sobre os vampirismos que dava lá Pois é. você entendeu? Então eu tinha até medo de ficar olhando muito por causa da minha visão mediúnica. Eu ficava com medo, eu não queria participar daquilo ali. Né? Então, são coisas que tem muito a É um ver. E como horror, você né, João? é um horror mesmo. Como você É falou um assim, holocausto. não, é um holocausto mesmo. É um holocausto. No livro, todos os animais merecem o céu, fala um pouco, né, sobre os Isso, abatedouros. É bem, bem isso, triste. exatamente, Olha, eu exatamente. vou te falar, Exatamente, meu amigo. se vocês pegarem Slaughterhouse, eles começam, o próprio Google começa a trazer esses filmes. Eu me forcei a ver, justamente por causa do curso. E a partir do primeiro filme que eu vi, eu decidi, não vou mais comer carne. E hoje eu falo o seguinte, a família inteira, porque você emagreceu, porque sei lá o quê, porque você vai morrer, blá, 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 blá. Me encheram tanta paciência, eu fiz os exames de sangue. E, conclusão, deu tudo perfeito, inclusive colesterol tranquilo, tá? Tudo em ordem. A única coisa que eu reponho é a cianocobalamina. Não tem a metilcobalamina, eu reponho cianocobalamina. Só. O resto, gente, um prato de arroz, feijão, ovo. Aliás, eu sou bem restrito, né? E o ovo eu já estou deixando de lado, porque leite e lácteo também eu não como. Uhum, Então, agora é arroz, feijão, lentilha, tudo. E nada de comida muito elaborada. Não precisa. A gente uhum, consegue viver muito bem comendo fruta, comendo tudo isso. Temos já recursos para isso. Não precisamos mais andar de pele de animais nas costas. Não precisamos mais andar a pé. A gente já tem automóvel, né? Não precisamos mais de carroça. E não precisamos mais de bicho. É só como precisamos sim deles como pet para trazer, para nos ensinar a falar pelo sentimento. Eu acho isso fantástico. Eu duvido, viu, gente? Eu falo assim, ó, será que realmente o ser humano é um bicho evoluído? Eu acho que não, viu? Porque o ser humano fala muito. O animal não fala, ele te lambe se ele gosta de você e rosa e vira as costas e vai embora. Né? Então eu falo, quem é que é mais evoluído aí? Né? A gente fica. é verdade. Ricardo, deixa eu só completar o que você estava falando sobre os filmes. A Nina Rosa, Sim. lembra dela, né? A Nina Rosa, ela dava aula para gente também. Ela ia lá na Casa do Caminho dar aula para gente, falando sobre a experiência de vida dela. E tem alguns filmes que ela indicou que ela era patrocinado pela Instituto Nina Rosa. É filme pesado, mas acho que todo mundo tem que assistir. É o que a doutora Ivênia falava pra gente. Pessoal, eu tenho dó de ver os animais assim. Pessoal, nós temos que ter coragem de assistir um filme desse para a gente não fazer mais do que a Uhum. gente faz com os animais. Um deles é Não Matarás, o nome do filme. Não Matarás. E o outro é Carne é Fraca. Tem no YouTube, Sim, quem eu tiver. já vi esse filme. São Então. terríveis. São terríveis. Então, eu estou falando para você, são filmes terríveis, mas é a realidade. Então, É, quem vê aquele filme
Aí você realmente vai ter uma visão e você não vai querer comer mais carne, não só pela maldade que faz pelos animais, pelo mal, o mal que a carne faz para a gente. Você entendeu? Apesar que hoje não é um Exato. assunto falar sobre isso, que o semestre que vem eu já estou contatando com a doutora Ivênia, ela que dá essa aula para a gente, né? Ela dava aula sobre Uhum. a inteligência dos animais, agora ela está dando aula sobre comer ou não comer carne. É uma questão filosófica de pensar. Mas ela é bem tranquila, viu? A aula dela é maravilhosa, Sim. não tem nada isso aqui de ficar induzindo a pessoa a fazer o que ainda não está preparado, como o Ricardo falou, que o Chico resolveu ser vegetariano e a Emmanuel pediu para ele voltar a comer pelo menos um bifinho. Então tem toda essa história que a gente vê, o Hitler era vegetariano e fazia o que fazia. Né? Se a gente Não achar, tem. que eu ouvi falar que Uhum. ele era vegetariano porque ele seguia uma seita que não podia. Não tem problema, mas é vegetariano. Existem diversas formas de você não comer mais carne. Uma delas Existe. é você gostar dos animais, é você ter um problema de saúde que você não pode comer mais carne, o problema é que você tem um N. E quem dava essa aula para a gente era o Cal. Eu vou reestruturar o segundo semestre, eu quero trazer essas pessoas de novo, né, para falar para a gente, coisa mais profunda. Porque o cara, quando falava nessas aulas, ele é bem direto, você entendeu? Então, como o Cal, ele é vegetariano, não, ele é vegano, Vegano. Uhum. vegano, então, mas só que ele faz ele abre um leque para mostrar as tendências que as pessoas resolvem não querer fazer mais, praticar o canibalismo. Ele chama de canibalismo. É um É muito. João, canibalismo mesmo. Oi, querido. Ô, Ricardo, João, posso fazer uma pergunta? Pode? Eu acho que é bem pertinente aí o assunto, que é o sofrimento dos animais. Eu tenho uma dúvida. A minha filha mora no Brasil, eu estou aqui na Austrália, e ela vai vir para cá. E ela tem um poodle, o Pipoca, nosso querido Pipoquinha, Ai, poodle. é, e tem 7 Legal. anos de idade. E ela está fazendo todo o trâmite para trazê-lo para cá. Mas a minha pergunta é, que nós estamos falando aqui, o tema é sofrimento dos animais. Ele tem que passar por um processo, porque o Brasil não tem, vamos dizer assim, contrato com a Austrália. Então, ele precisa ficar de quarentena. E o país que ele pode ficar em quarentena é na Argentina. Aí, da Argentina, ele fica 40 dias, depois é que ele pode vir para a Austrália. Então, a minha pergunta é, como que seria o sofrimento do puto? Porque ele é muito agarrado com a minha filha. Deixa eu te Muito. Ele falar. era comigo. O Ele termo era comigo quarentena. quando eu estava aí, agora é com a minha filha. Então, eu fico pensando, assim, no sofrimento dele de ficar todo esse tempo Tá. afastado, Deixa eu te sabe? Um falar. ambiente Aham. O que não termo é. quarentena necessariamente não precisa ser 40 dias, não, tá? Não sei se está usando o pé da letra. Quarentena, 40 dias. Não, é ao pé da letra O mesmo, pé da 40 letra dias. mesmo, porque É existe lei, lugar que é eles lei. falam 40 quarentena, que é um termo genérico, mas eles têm lugares que eles ficam 20, 30 dias. Mas eu não sei por que na Argentina. É, E, porque não tem outro. mas ele tem que ficar É 40 tratado. dias fazendo o quê? Fazendo teste ou só observação para ver Não, se ele. ele fica num lugar próprio, né? Que ela já foi ver, inclusive ela já foi para a Argentina para ver onde o animal vai ficar. Sabe, esse Então, homem vai ficar. tem um lugar próprio, com as leis lá da Argentina, que fica lá sobre os cuidados, né? E depois, passado esse tempo, faz o teste no cachorro, aí envia para os. Nossa, é Mas muita ela, burocracia. Eu achei meio estranho isso daí. Sabe por quê? Eu vou te falar um negócio para você. Se ele está fazendo a vida inteira aqui, como fosse uma quarentena na casa da tua filha, tendo as vacinas, tudo em dia, aí vai para outro É, país. O que significa essa quarentena? Vão ficar fazendo teste imunológico no cachorro? Eu acho que não, porque é a porque o maioria. processo aqui na Austrália, João, Aham. não pode vir outro animal Tá, porque de eles, outro eles, eles país. pensam numa, É numa, aqui. numa, numa doença que os animais podem estar Isso, porque trazendo. é por causa da Então, raiva, sei lá, uma série aham, de. tá, eu Então, entendo. eles não Tá, aceitam animais de outros países, que vêm de outros países, se não passar por esse processo. tá. mas a Hum. quarentena, ele não ficaria com ela na Argentina? Não, não, não.
Nossa. Ela até tentou, né, fazer esse trâmite, mas é possível. Lógico que o animal Pode vai ficar na sofrer isso. Ainda Argentina mais e que o nos animal, Estados se o Unidos animal é muito também. apegado ao tutor, se o animal é muito apegado ao tutor, principalmente o poodle, que ele é muito apegado. É, Sim, Eu tenho um poodle e é muito apegado. então, se você é. separa o tutor do animal, o animal talvez desenvolva uma outra coisa. Ah, tá É, vendo? Se não fizesse quarentena. é. Eu só acho meio estranho, tá? É uma coisa que eu devia ser uma É. coisa muito Ela mais. já procurou advogado? Já fez, inclusive, já tem até tipo um passaporte do cachorro. Ai, que Poder bonitinho. Nossa, entrar aqui. Maria. Fez Não, Eu pode não. todo o ser. Aham. nojinho, já fez toda a documentação, os Ela exames. vai morar Eu aí? falei aqui, vai vir definitivo, o marido. Ah, que dureza. É. Tá difícil, Ah, viu? Muito difícil. o que a gente Ah, pode mas se fazer é orar esses. por esse. Quer, Ricardo? Quer falando? É o que eu Pode falei. falar, É, se a Ricardo, gente- pode falar. o que eu estou pensando aqui, né? O bichinho vai passar por uma experiência difícil. Difícil. E a gente tem que pedir pro. O que nos resta, né? Orar e vigiar. Nesse caso, a gente tem que orar muito por esse bichinho, né? Para ele poder passar por esse processo de uma forma carinhosa. Embora, às vezes, nesses lugares tem pessoas que são amorosas também, vão poder dar um carinho para ele. Ele vai, de certa forma, sentir alguma coisa, com certeza. Mas ele vai ter carinho dos tutores alugados que terão lá. Eles devem ter gente que passeia, que vai ter atividade, né? Sim, tem É, tudo isso. vai ser uma experiênciazinha para ele complicada, mas ele vai vencer. Porque o poodle é muito inteligente também, né? É É, um bichinho ele é. maravilhoso. Nossa senhora, a gente fala em poodle, é Ele vai fantástico. vencer. Lu, pode perguntar, você tá na linha aí esperando. Eu levanto a mãozinha. Não, Obrigada. só para falar para a Sônia. Fala para ela colocar uma roupa da filha dela para ficar com o cheiro da filha, para não sentir É, tanta falta. Sim. Obrigada. é. Mais alguém quer fazer O, pergunta? o meu filho foi para o Canadá, levou a cachorrinha dele. Era uma poodlezinha mestiça. E o João que ajudou a encaminhar, né, João? Uhum. Ele foi para lá, ficou lá 3 anos, depois voltou para o Brasil e faleceu recentemente, o bichinho. Uhum. Mas eu brinco assim, falo, a cadelinha conheceu, é a Bu o nome dela, né? A Bu conheceu neve e até hoje eu não conheci. Tem mais mérito que eu, com certeza. Mais alguém quer fazer perguntas? Eu queria João, a só gente estava falar. falando. Desculpa. Pode falar. Eu desliguei a câmera aqui porque é muito. Meu celular não sei se vai suportar. Eu queria fazer só um comentário. Eu vi uma reportagem ontem ainda sobre esse negócio de transplante de rim e começaram a separar os porcos, não sei o que. Aquilo começou a me dar. Comecei a ficar chocada, chocada, chocada. Assim, eu não entendi muito bem, né, todo esse processo. Eu sei que salvar vidas humanas por causa do rim, mas assim, você vai matar dezenas de porcos, enfim. Ficou meio confuso isso para mim, né? Da mesma forma, assim, que bem, que nem as cobaias, né? Quer dizer, a gente deveria ir para um caminho de fazer órgãos com materiais. Que nem você falou, a gente já não precisa de roupa de couro, então isso, né? Ir para órgãos que fossem de outros materiais, né? Não de porcos e tudo, né? Espero que os cientistas estejam indo também para esse lado. Enquanto não acha isso, tá fazendo de porco, né? Mas fiquei chocada na reportagem. Toda a destruição desnecessária que está lá na pergunta 735, a gente tem consequências. Então eu pergunto também, É. tem casos de pessoas que já nascem com problema renal, tudo, vidas anteriores. Bem, vamos deixar morrer? Não. Ainda é necessário, mas existe uma coisa que aqueles que ainda não têm problema precisam cuidar, é da cabeça, para cultivar as boas condições de vida para não fazer doença no corpo. Que aí está a nossa responsabilidade. A gente está doente, por isso que precisa botar um animal para ele e tal, então não tem problema. Tem sim, porque eu vivi uma vida desregrada, eu criei uma doença para mim por desregramento mental, e aí eu vou usar o bichinho
para poder ceder a vidinha dele para mim, para eu poder melhorar. É complicado, né? Deixa eu só explicar uma coisinha. Por que porco? Porque a composição física, a composição do porco é muito parecido com o humano, por isso eles estão usando porco. E não é qualquer porco, não. São os porcos que são criados até geneticamente modificados para fazer isso. Que isso a doutora, não sei se você, a doutora Eu Tatiana vi isso. quer perguntar, fez essa pergunta para ela e ela que É, explicou. Né? Inclusive, ela mesmo falou que assim, né? algum tempo atrás tentaram fazer esse tipo de transplante. No início deu super certo, mas depois teve rejeição e não deu e pararam. É o que aconteceu, está acontecendo com esse transplantado, né? Dizem que ele está bem, obrigado, mas não se sabe, estão muito de olho para ver se vai ter alguma reação de incompatibilidade, mesmo tomando os medicamentos, ainda não sabe. Mas é como foi Cal estava falando, a gente vai chegar um momento do nosso crescimento espiritual que antes de chegarmos a não há necessidade mais de fazer mais nada assim, de transplante, a gente vai estar preparado para cuidar do nosso corpo, isso aí há milhões e milhões de anos lá para frente, mas por enquanto eu acredito que a ciência vai melhorando, vai acontecer criação de órgãos, né, como já estão Uhum. fazendo esses testes, né? Já estão fazendo isso para ser transplantado. É a E, medicina preventiva, né, João? a medicina preventiva é tudo, né? Mas a gente sabe que o que nós trazemos de vidas passadas não é fácil, e como você te sabe, nós estamos no planeta e nós temos todos os Uhum. níveis de espíritos, né? Uns são altamente evoluídos espiritualmente, e outros estão iniciando agora, apesar que nós já estamos já na transição para a regeneração. Mas o que aconteceu com os capelinos, né? Veio para cá com aquela inteligência toda, mas a moralidade zero. E é interessante que você falou dos macacos, e é verdade, foi bem isso que aconteceu. E o interessante que acontecia era assim, os macacos, a macaca faz de conta, os gêmeos. Nascia um macaco mesmo e um humanoide, né? Aí o macaco mesmo era aquilo que tinha que ser. E o É, humanoide era o famoso ovelha negra da família. Vai embora, era expulso. ovelha negra. Era expulso. Agora você vê, né, João? Aí, O aí aconteceu. quanto que o quanto que os animais, a gente fala assim, ah, aqui é os anjos do Senhor, eu não vejo os anjos. Os animais são os nossos anjos. Gente, como os bichos nos ajudam. Se não tivesse os animais, o ser humano não ia estar aqui, né? Olha, eles ajudaram em tração, ajudaram cedendo a própria vida para ceder o alimento, a pele, o couro, a tração, a proteção. Gente, a de Jesus, ele nasceu na manjedoura. Quem cedeu lugar para Jesus? Né? Um bichinho lá liberou os anjos de Jesus. Jesus entrou em Jerusalém em cima do burrinho. Já pensou o mérito desse burrinho? Carregar Jesus? Eu nunca carreguei Jesus. Mas, então, gente, Pessoal, eu tenho uma pergunta pro João e pro Ricardo, né? A gente sabe que os animais eles sofrem assim provas, né? Mas como a gente está falando do sofrimento dos animais, existe uma certa dificuldade particular minha de entender por que que tem alguns animais que sofrem tanto, assim, eles passam por processos de neoplasia, algumas outras doenças degenerativas. Isso serve para uma expiação para nós mesmos? Mas o que eu não consegui entender é porque eles sofrem, né? Não pelo fato de ser uma expiação para nós, mas é como se fosse algo secundário para nossa expiação, o sofrimento deles. Seria isso? olha, me vem à cabeça a passagem de Jesus quando ele curou o cego de nascença. E aí os discípulos perguntaram, mestre, quem é que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Ele falou, nenhum nem outro. Ele veio cego para que se manifestasse nele esse momento, para que se cumprisse as leis de Deus. Então, eu acredito
porque eu acho também um negócio difícil de entender, que pode ser que eles venham com esses problemas para justamente nos ajudar e nos fazer progredir, a gente pesquisar e é isso. Eu não sei, João, o que que você acha? Então, eu vou te falar, vou contar uma historinha eu como médico veterinário. Logo que eu me formei, mais de 30 anos atrás, Ricardo, os animais, os nossos pets de companhia, não passavam dos 10 anos. Então era difícil você ver com o animal, ninguém morria de câncer, a maioria morriam atropelados, morriam com doenças infecto-contagiosas, que tinha muito. Quer dizer, não passava, e a gente ia tocando a vida. Hoje, a medicina veterinária está muito adiantada. Os nossos pets, graças a Deus, estão vivendo mais de 20 anos. E aí começa a aparecer as doenças, principalmente doenças neurológicas hoje de mais idosos, que é bem similares a Alzheimer, é bem similares a Parkinson. Eles estão estudando se é uma derivação ou é realmente. Câncer. Meu, eu sou da época que não existia ultrassom ainda na veterinária. E o que é que a Meu gente. Deus. Não morri, quando os animais morriam, quando a gente abria, ou então quando o animal estava com alguma suspeita, a gente sentia um volume maior no abdômen, porque a gente abria, a gente via aquele tumor, e a gente fala, por que aquele tumor? Por que ele está desenvolvendo? Será que é alimentação? Será que é o clima? Será que é isso? É biologia, pessoal. É biologia Uhum, pura. Os animais têm os mesmos órgãos que o ser humano tem. Então, a doença que o animal passa no seu processo natural, chega uma certa idade, ele começa a apresentar doença, principalmente o gato, muito problema renal, o cachorro também, e começa a vir essas patologias, como câncer, cadelas com câncer, cadela com tumores no útero, que hoje já tem mais conscientização, já estão castrando as cadelas para evitar esse processo, esse problema, que é biológico, isso aí acaba adquirindo. E a gente vê esse sofrimento que o animal passa é um sofrimento aprendizado, é um uhum, sofrimento para ele evoluir, é um sofrimento de evolução. Essa é uma coisa natural que acontece conosco, que acontece com os animais. Agora, aquele sofrimento que nós marcamos aí, que o Ricardo passou, os animais para pesquisa, os animais amarrados para apanhar, para fazer tudo que nós queremos. Esse sofrimento, eles não precisam passar. Você entendeu? Aí eles desencarnam, aí vem a pergunta. Acho que já fizeram essa pergunta hoje, se eu não estou enganado. E aí, eu maltratei muito meu animal. Ele vai voltar para mim? Não. Lógico que não. O plano espiritual é muito. Ele não vai fazer esse animal que sofreu na minha mão retornar para mim. Para quê? Para continuar o sofrimento? Por isso o Chico recebeu de volta 5 vezes o espírito do cachorrinho, porque o cachorro Dom precisa Pedrito. na mão do Chico, né? Então, todo aquele aprendizado que ele teve, foi um aprendizado de amor. E a gente olha para os animais, Ricardo, lá na casa, lá no CEF, a gente vê no domingo os animais tudo quietinho, aguardando receber o passe. E aí muita gente comenta assim: nossa, que gostoso vir aqui de domingo. É melhor do que você ir na educação infantil, porque as crianças não param de correr, gritar, e os cachorrinhos tudo quietinho. Então a gente vê isso daí na evolução, que a gente fala assim, poxa vida, como é que ele sabe trabalhar o seu amor incondicional e nós não sabemos? Nós temos que olhar para ele e rever, porque nós temos esse amor incondicional, porque nós já passamos pelo animal e ele está lá, nós aprendemos lá. E hoje a gente, através do nosso orgulho, vaidade, um monte de situações que acaba não deixando aflorir esse amor incondicional. E por isso nós temos nossos animais, para a gente olhar para ele e rever essas situações para a nossa evolução em relação à evolução deles. Por isso, aí vem outra pergunta, Ricardo, muito interessante, que uma coisa traz outra. E eu pego muito. Ai, doutor,
Só faltava essa. Eu tô diabético e meu cachorro agora tá. Eu tô com tumor no fígado, meu cachorro também tá. Eu tô com câncer de próstata, meu cachorro também tá. Poxa, tem muito a ver através do que aquele campo aquele É, campo, informativo, né? né, que o Sheldrake fala muito, que é exatamente esse campo biológico que a gente acaba criando e acaba ficando doente. Eu pego muito tutores com os animais, já passou em milhões de veterinários e não melhora. Ah, no veterinário nenhum não sabe tratar do meu animal. Não é que não sabe tratar, porque precisa ser tratado que holisticamente. Tem que tratar É, o tutor, para equilibrar o tutor, para o animal também se equilibrar, para não pegar doenças que nós, através desse campo bioenergético que a gente convive, que a gente transmite, né? E é isso, verdade, João, bem lembrado, hein? né? É, Exatamente. aí entra esses Importantíssimo. dois tipos de sofrimento, né? Que eu acabo às vezes me confundindo. Esse sofrimento que a gente, na verdade, entende, né? E esse que você acabou de me explicar que entende, e aí entra o sofrimento nós mesmos, porque a gente acaba pensando assim, poxa, se meu cão tá doente, então talvez tenha alguma coisa errada comigo, talvez meu padrão vibratório, Isso. talvez alguma coisa. Então entra Uhum. esses dois tipos de sofrimento, que é difícil o entendimento, né? Tanto. Perfeito. Nossa, Isabela, É. é isso mesmo, você sabe É, exatamente como que é a essência. Ricardo, é por isso que a gente começa a fazer tratamento espiritual aos animais e as casas espirituais com uma frescura. É para que isso? Meu, se ele soubesse o bem que faz É. para o tutor, para o animal, para o ambiente onde o animal está, porque os tratamentos, lamentavelmente, eu fico triste. Existe casa espírita que faz tratamento espiritual sem saber o que está fazendo. é. Ah, deixa que o plano espiritual sabe o que faz. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar todas as casas espíritas e deixa Sim, eles trabalharem lá. Não é assim que é, funcionam as coisas. Não é, Ricardo? exato. Até planta, né? É. As plantas absorvem. Tem o Zeca Seca Pimenteira, o famoso quadro que passava na televisão. O camarada olhava para a planta secar. Mas eu conheci muita gente que tinha no interior, né? Tinha lá Uhum. uma senhora que chegou lá no. Secou a arruda lá do jardim. Nossa, que arruda bonita. No dia seguinte a planta estava seca. Imagine os animais, né? É. Então, é isso mesmo. Ai, pessoal, Ricardo, obrigado. É muito gostoso esse nosso bate-papo. Você veja, são 21h33, já estamos passando do horário. O plano Tá espiritual bom, tem que obrigado, fazer gente. também. Fica conosco aí que eu vou pedir para a Lu Tá fazer a bom. nossa prece final, não esquecendo da Tá. fluidificação da nossa água e da vibração do nosso grupo de vibração do celular. Pode fazer, Lu. Com muita gratidão, vamos elevando o nosso pensamento e sentimentos a Jesus, agradecendo por estar sempre ao lado dele, nos protegendo e amparando, nos fortalecendo. Rogamos, Mestre querido, que abençoe e fortaleça nossos propósitos de nós melhorarmos, dê-nos sempre, Senhor, força e coragem para enfrentar os desafios dos nossos dias. Abençoar e proteger, Senhor, a todos os dirigentes espíritas, nossa casa espírita e todos os trabalhadores e voluntários dos líderes espíritas. Oramos e vibramos por favor da paz mundial, da harmonia entre os povos e pelo Brasil, pelos nossos animaizinhos, pelos animais sil, é, selvagem e por todas as floras, por todas as floras. Que nossas vibrações chegarem também em todos os nossos irmãos que saem sofrimento, seja onde for, encarnado ou desencarnado, que recebam o lenitivo para suas dores. Vibramos por todos os lares da nossa terra e pelo nosso também, pela paz e amor e harmonia, e seja sempre presente. Vibramos amorosamente pelos nossos familiares e que assim seja,
fortalecido pela fé e pelo amor. Vibramos finalmente por nós mesmas, para termos sempre disseminação em todas as ações e decisões. E assim agradecemos e encerramos nossa reflexão de hoje. Que as doces vibrações dos nossos mestres continuem nos envolvendo no decorrer dessa semana e que tua paz esteja sempre conosco. Obrigado, Jesus, a que assim seja. E uma semana de paz e bênção para todos. Que Obrigado, boa assim noite a seja. todos. Que Tchau, seja. gente. Boa noite a todos. Boa semana, Boa viu? noite. Semana que vem Boa estaremos de noite. volta. Boa noite. Boa Tchau, noite, obrigado, obrigada. gente. Obrigado, Obrigada. cara. Obrigado a